Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês, queridos irmãos, irmãs, membros da Igreja Evangélica Luterana Cristo Redentor do Rio de Janeiro, ou amigos nossos, convidados nossos aqui do Rio ou de qualquer parte do mundo. Muito boa noite. Nesta quinta-feira, voltamos ao nosso devocional tradicional. Toda quinta-feira transmitimos pelo nosso Facebook e YouTube a Palavra de Deus para chegar ao seu lar, para chegar ao seu coração, para abençoar a sua vida. Obrigado por estar com a gente nesta noite, participando ao vivo deste momento, e a todos que vão assistir em algum momento depois também, nosso muito obrigado e o desejo que Deus os abençoe. Nosso tema desta noite é a oração, e é a oração muito particular de uma pessoa chamada Abraão, e uma oração muito particular de Abraão por uma cidade. E isso tem tudo a ver com o que nós vivenciamos aqui no Rio de Janeiro, concluindo na terça-feira passada a 8ª edição da imersão na missão urbana, quando 16 participantes, estudantes, estiveram conosco e muitas outras pessoas convidadas, participando com a gente do curso que nós oferecemos aqui no nosso distrito do Rio de Janeiro, sobre imersão na missão urbana. E muito do que nós estivemos aprendendo nessa semana que passou foi sobre oração, missão e cidade. E esses temas vão estar então neste momento de reflexão. Como o tema é a oração, nada mais justo, adequado que começarmos este momento falando com o nosso bondoso Deus em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bondoso Deus e amado Pai, te damos graças por este momento de culto, de devoção. Obrigado pela tua palavra que nos visita novamente, para nos orientar, nos fortalecer, nos consolar. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela possibilidade de falarmos contigo como teus filhos amados. Abba, Pai, Paizinho querido. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados, é o que nós te pedimos nesta noite. Os pecados do dia, os pecados que ainda não foram confessados. Abrimos nosso coração, colocamos diante de ti, clamando por misericórdia. Envia teu Santo Espírito para que possa nos orientar, iluminar através da escuta da palavra e da aplicação desta palavra na nossa vida. Abençoa nossa família, amigos, nossa igreja e a todos que neste momento estão conectados conosco. Volta logo, Jesus. Em nome seu nós oramos. Amém. Quando encontro tua presença, posso então descansar, receber teu amor e sentir teu calor. Eu amo estar em tua presença. Eu amo estar em tua presença. Ó, como eu te amo, Jesus. Eu amo estar
encontro tua presença, posso então descansar, receber teu amor e sentir teu calor. Eu amo estar em tua presença. Eu amo estar em tua presença. Oh, como eu te amo, Jesus. Eu amo estar em tua presença. Texto bíblico para este devocional é o texto do Antigo Testamento, da leitura do domingo passado, da agenda litúrgica de textos que as igrejas tradicionais, mais antigas, escolhem seguir. Então, no domingo que passou, muitas igrejas luteranas, católicas, anglicanas, estavam lendo esta passagem no seu culto. E eu escolho, então, aproveitar essa leitura do domingo passado para a nossa devoção desta noite. Gênesis, capítulo 18, 26 a 33. Diz assim, palavra do Senhor. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar, por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou:
Eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei, se ali eu encontrar 45 justos. Então Abraão disse: e se porventura houver ali apenas 40? Deus respondeu: não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire, Senhor, se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se porventura houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente, Abraão disse: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais uma vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Até aqui, palavra do Senhor. Gênesis 18, 16 a 33 é o nosso texto. Esta mensagem será sobre oração, que foi o tema latente nas leituras bíblicas do domingo passado, e seria praticamente um pecado não aproveitarmos este devocional e aproveitarmos para seguir esta ênfase. Tivemos, de certa forma, por assim dizer, domingo passado, o domingo da oração, nas leituras bíblicas dos nossos cultos. E naquele que foi o domingo da oração, a Trienal nos deu alguns presentes em termos de textos bíblicos, né? Textos preciosos. Eu escolhi particularmente o texto do Antigo Testamento, onde encontramos, na minha opinião, a mais fascinante oração de toda a Escritura. A oração de Abraão. Nós conhecemos a história. No começo de Gênesis 18, 3 homens vêm à porta da tenda de Abraão. Eles chegam, Abraão os convida para entrar, é a hospitalidade mesopotâmica ali sendo demonstrada. Água, sombra, pão, coalhada e um assado. O texto nos diz que um dos viajantes da comitiva é o próprio Senhor Deus, aparentemente em forma humana. É aquela famosa história do riso da Sara. Gênesis 18 começa com um riso. Ela não vai terminar assim. Quando os 3 visitantes ilustres vão embora, Abraão vai com eles. E 2 deles se separam e seguem para uma missão especial nas famosas cidades de Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor Deus ficou um pouco para trás para um tempo a sós com Abraão. E aqui é o ponto que nos interessa hoje. O diálogo nesse momento a sós entre Deus e Abraão. É uma oração, por assim dizer, que Abraão faz. Eu queria propor que nós analisássemos nesta noite a oração de Abraão. Tem alguns detalhes nesta oração que vale muito a pena a gente perceber. Em primeiro lugar, Abraão parece estar orando de forma responsiva. Olhemos o versículo 17. Quem começa o diálogo? O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer?
A cena começa com Deus falando. Há um gatilho. E a oração de Abraão é uma resposta, de certa forma, a essa fala primeira de Deus. Eu gosto de acreditar que a fala de Deus, que a palavra de Deus provoca a oração de Abraão. Abraão reagindo quando abre a boca. Eu não escreveria aqui uma tese exegética em cima disso, mas eu não hesitaria um minuto em pontuar algo útil para a nossa fé de todos nós aqui. Existe um jeito certo de orar. E no texto do Evangelho vimos Jesus ensinando os discípulos a orar. E não se trata de uma técnica, não se trata de um método, mas de uma postura e atitude orante. Não começamos uma oração falando, mas ouvindo o que Deus nos diz. Se fôssemos conceituar a oração na Bíblia a partir deste texto, talvez poderíamos dizer que a oração não é tentar alcançar a Deus de qualquer jeito, mas responder ao Deus que nos visita como Ele se revela. Vejam, é a natureza responsiva da oração. É um mero detalhe no texto, mas eu resolvi ressaltar esse detalhe por duas razões. Uma, porque vem ao encontro da principal orientação de Martinho Lutero sobre oração, quando ele escreveu um manual sobre oração para o seu amigo barbeiro. Ele diz lá: ore a palavra, ore o catecismo, ore a partir do ouvir de Deus. Também porque nós recebemos muitas pessoas aqui na igreja muito interessadas, muito curiosas sobre oração, às vezes até confusas. E se por um lado nós temos uma incrível oportunidade em oferecer a oração para as pessoas, porque elas são menos desconfiadas, elas são menos fechadas para esse tipo de sacerdócio cristão, por outro, há toda uma tendência para se falar de oração na zona sul do Rio de Janeiro do ponto de partida antropocêntrico, de um ponto de partida emocional, onde se aceita qualquer coisa no pacote e se verbaliza para Deus o que bem entende. É a teologia romântica e líquida de reza do Gilberto Gil, por exemplo. Conhecem, né, a música? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, apagar a luz e calar a voz, etc. e tal. Tudo muito bonito numa poesia, e com algumas verdades até, mas que não funciona na vida real, porque se esquece do principal, do lugar de fala do próprio Deus. E aqui eu encontro uma brecha para trazer uma orientação importante. Se eu quiser falar com Deus, concordando com Gil, não devo orar de qualquer jeito. Não devo abrir a minha boca sem abrir meus ouvidos antes. Nossa fala com Deus é a resposta ao Shema, ao Ouve Israel, que perpassa a história do povo de Deus. Eu não sei, talvez aqui quem está me ouvindo agora, acompanhando, isso seja chover no molhado, mas eu suspeito que, especialmente no contexto aqui de Copacabana, talvez alguns se mexam na cadeira nesse momento, vão se perturbar um pouquinho com o que eu estou dizendo. Como assim, pastor? Como assim não posso orar de qualquer jeito? Que negócio é esse de oração responsiva, que responde? É que orar a Deus na base do monólogo, como bem eu entendo, pode ser muito tentador, porque nos faz sentir bem. E nos faz sentir bem porque ao orar do jeito que eu quero, é um encontro com um interlocutor que nunca me desafia, que nunca me contradiz, que sempre me aprova e que sempre dá um tapinha nas minhas costas. E o problema disso é que se eu oro desse jeito, eu corro o risco
de orar para um Deus que não passa de uma mera projeção minha, um Deus feito à minha imagem e à minha semelhança, um Deus fabricado e que por ser fabricado não vai poder me ajudar. Se a gente quer ajuda de verdade, a gente precisa de um Deus de verdade. Um Deus que tem uma vontade e que tem uma verdade. Um Deus que se revela. Um Deus que me desafia nas minhas limitações e nas minhas decisões. Precisamos do responsivo e não do monólogo quando falamos com Deus. Precisamos do Deus que se revela. Precisamos de um Deus que fala. Mesmo que, se não principalmente, que esse Deus nos diga o que nós não queremos ouvir, mas precisamos. Esse é um caminho seguro de oração, meus amados. Acessar a Deus a partir da forma e do lugar que Deus se tornou acessível para nós, a partir da sua palavra. E aqui nós temos um exemplo. Abraão vai falar com Deus de forma responsiva. Sua resposta, sua oração é a resposta à palavra de Deus que lhe interpela. Não foi um alô céus, eu preciso de um Deus, tem alguém aí? Segunda coisa que nós vemos na oração de Abraão é que ela é paradoxal. Eu sei que essa palavra não comunica muito, e eu estou até arriscando cair aqui num clichê teológico, mas eu não achei outra palavra melhor. Paradoxal, ou seja, tem dois lados. É uma oração fincada numa tensão entre dois polos aparentemente opostos. Vejamos. Por um lado, a oração de Abraão, ela é ultra arriscada. Ela é atrevida, não tem quase nada de politicamente correta. Vejam como ele fala. Ele quase pechincha com Deus. É um vai e vem impertinente que mais parece uma barganha de feira do que uma oração bem comportada de um crente. Não vemos termos técnicos, não vemos pronomes formais de tratamento, não vemos vocativos. Eu li um comentarista que disse: Abraão parece ser o tipo do cara que não se contenta com um sim como resposta. Cada vez que Deus lhe diz, eu te darei isso, Abraão responde, mas não é suficiente, Senhor. E apesar do Evangelho respaldar uma atitude por estilo, e apesar de Lutero ter elogiado essa postura arrojada da oração do patriarca no seu comentário a esse texto, a nossa prática mais conservadora não se sente muito em casa com esse jeito aparentemente não suficientemente respeitoso de orar do Abraão. Agora, se por um lado a oração do Abraão é atrevida, é agressiva, por outro, o Abraão é muito mais submisso, é muito mais humilde do que nós tendemos a ser. Vocês repararam como Abraão se chama a si mesmo? Eu sou pó e cinzas. Ele diz, eu sou amontoado de pó e cinzas. E de novo, ele diz nos versículos 30 e nos versículos 32, parece até o Chaves, não te irrites, por favor, não te irrites. Eu não sei se vocês estão notando isso, mas para mim me parece altamente intrigante, porque por um lado o Abraão é muito mais consciente da sua indignidade do que a maioria das pessoas de hoje em dia são. A maioria das pessoas da nossa sociedade gosta de pensar em Deus como um bom amigo, como um companheiro de viagem, sempre ali com sua presença serena, sempre pronto para dizer amém para a gente. Fosse um vovozinho generoso, apaixonado pelos netos, que não tem nada de misterioso, que não tem nada de indomável, como diria C.S. Lewis. Se pensarmos naquele desenho de criança, né, o do He-Man, tendemos a querer mais um Deus parecido como o gato pacato, do que um Deus gato guerreiro. Abraão sabe que Deus não é assim, sabe que não tem nada de pacato,
E o Abraão não perdeu o senso de assombro diante da majestade cósmica de Deus. Abraão já havia entendido antes de Lutero o famoso devemos temer e amar a Deus. E Abraão está apreensivo, mas ele não perde a intimidade, ele não perde a ousadia, ele não perde a paixão na oração. E por isso sua oração é viva e não vaga. Ela é paradoxal, porque radicalmente humilde e radicalmente ousada. E tem um outro detalhe nesta oração, que é o seu caráter missionário. Tão diferentes das orações que, sinceramente, eu particularmente tenho feito e tenho visto a nossa igreja fazer. Não sei se você se identifica comigo, mas quando eu oro, normalmente tem a ver com as minhas necessidades, com os meus desejos e com as minhas circunstâncias, ou com as necessidades da minha família, ou dos meus amigos, da minha igreja. Vocês notaram a oração de Abraão? Abraão está aproveitando a única oportunidade que Deus lhe deu para ficar cara a cara, para um tete a tete. Para quê? Para quê? Abraão está usando estes minutos preciosos, não para benefício próprio, não para vantagem pessoal ou familiar. Por quem Abraão está orando nesse texto? As necessidades de quem estão na pauta? É incrível, gente. Deus diz no versículo 20: houve um clamor contra Sodoma. É a imagem do pranto de vítimas de injustiça e violência. Deus diz: eu estou indo lá em Sodoma, eu estou indo lá em Gomorra, porque eu não aguento mais. E eu vou julgar estas cidades. Elas vão ter que pagar pelo que estão fazendo. Abraão, que era vizinho das cidades, sabia exatamente o quão perversa elas eram, porque ele escuta da sua casa o baile funk, ele escuta os tiroteios, ele escuta como seus vizinhos daquelas cidades estão sempre à mercê do perigo. Ele já ouviu falar do nível de degradação humana e pecado daquelas cidades. E ele conhecia o tal clamor, e conhecia a capacidade da maldade, e ele conhecia as vítimas, e é por isso que ele entende o que Deus está falando. E o que é que o Abraão diz na sua oração? O que ele diz? Poupe-as, Senhor. Poupe Sodoma. Poupe Gomorra. Versículo 24. Poupe. E poupe significa perdoe. E a questão que fica é: por que Abraão está fazendo esta oração? Alguém poderia dizer, e foi assim que eu entendi essa história por muito tempo, Abraão está dizendo isso porque Abraão tem um sobrinho lá, né? Mais que um sobrinho, é um tipo de filho, um filho adotado. Talvez, até mesmo para o Abraão, o Ló era a única fonte de certeza de sua descendência, da preservação de seu nome. E o Ló, seu sobrinho, filho, tem uma esposa e tem 2 filhas. Abraão tem família lá. Será esta a razão pela qual Abraão está pedindo por Sodoma e Gomorra? Será? Gente, se fosse isso, será que Abraão não teria então pedido para que Deus poupasse a sua família? Tão mais simples. Senhor, antes de julgar as cidades, poderia tirar minha família de lá? Uma petição simples. Simples, ele concordaria com o Senhor. Senhor, eu concordo contigo, aquela gente é horrível mesmo. Desce lá e bota tudo abaixo.
mas poderia tirar meus 4 parentes de lá primeiro? Tão mais fácil de ser atendida, não seria complicada, não seria inconveniente, não pediria para Deus mudar de ideia, estaria mais em sintonia com o que Deus havia dito para ele que queria fazer. Mas Abraão não faz uma oração pela sua gente. Em nenhum momento ele menciona o nome do Ló. Abraão pede pelo lugar. Ele se preocupa com a cidade. E elas são perversas. E Abraão diz: poupe-as. Ele não se coloca do lado de Deus dizendo: demorou, dizendo: já é hora, Senhor, dizendo: desce fogo, Senhor. Não. Ele se coloca de frente a Deus, pedindo: poupe-as. Abraão se arrisca, questionando o julgamento de Deus em pedir por Sodoma e Gomorra. Será que vais destruir? Não vais poupar o lugar? Não há uma lista de supermercado na oração de Abraão: me dá isso, me dá aquilo. O cara está orando por gente e gente ruim. E não temos nenhuma evidência de sua oração tinha qualquer indício, qualquer segunda intenção de nepotismo por trás. Muito realmente parece que foi uma oração movida por um coração missionário. Não por mim, Senhor, não pelos meus, por eles, por aquela gente, por aquele lugar que precisa de perdão. A oração de Abraão tem um outro tesouro escondido nela. E a sua profundidade teológica. Há uma pérola teológica no conteúdo da oração, no argumento repetido por Abraão. Ele bate numa tecla. E é impossível a gente não ser incomodado com esse refrão. Versículo 23, versículo 28, 29, 30, 31 e 32. Será que o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Isso é uma argumentação teológica pura, baseado no que Abraão já conhecia de Deus, baseado em como Deus já havia se revelado para Abraão. Ele tem um pé num atributo, o outro pé num outro atributo. Se o Senhor é assim, se o Senhor é assado, como é que o Senhor pode fazer tal coisa? Versículo 25, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Isso é mais que uma pergunta retórica, é uma declaração de fé, na verdade. Deus é Deus, claro que Deus tem que ser justo, claro que Deus tem que fazer o que é certo, claro que Ele tem que botar os pingos nos is. Deus é um Deus de justiça. Abraão quer o salvamento de Sodoma, mas não à custa da justiça de Deus, não pedindo para Deus fechar os olhos para a maldade e burlar o sistema. Deus é justo e isso é muito bom, porque o fato de Deus ser justo é a única esperança que nós temos de conserto da humanidade. É através de um Deus que é justo e que Ele continue sendo justo por todo o sempre. Entende Abraão? Mas a outra coisa que o Abraão sabe que Deus é que Deus, além de justo, é um Deus da graça, da misericórdia. Ele ouviu Deus lhe dizendo muito tempo antes que Ele o havia escolhido justamente para trazer salvação, para trazer bênção para a humanidade. E Abraão sabe que não foi escolhido porque era um cidadão de bem, porque era um tipo isento de qualquer suspeita. Talvez até quando ele tenha recebido a primeira visita de Deus, ele até se achasse mais ou menos assim. Mas lá no capítulo 12 de Gênesis, ele pensando ser talvez um ser iluminado, um ser escolhido, um sujeito especial, muitas vezes que nem nós pastores recém-saídos do seminário, né, ou sei lá, algum cristão que a gente tem nas nossas congregações que se acha credor das bênçãos de Deus, mas aqui no capítulo 18, aqui, quanta água já rolou por debaixo da ponte? Abraão sabe já que ele é uma fraude. Ele sabe que deixou Deus na mão, ele sabe que falhou, que caiu, que fez bobagem. Ele duvidou
entre Gênesis 12 e 18 das promessas de Deus. Ele abusou de sua esposa. E olha o que está acontecendo aqui. Deus toca a campainha e Deus aparece para almoçar. Deus não se cansou de Abraão. E Deus vem pessoalmente. E Deus vem encarnadamente lhe olhar nos olhos e dizer: eu ainda conto contigo. Nessa altura do campeonato, o Abraão já tem uma certeza: Deus é um Deus que poupa, Deus é um Deus que perdoa, Deus é um Deus que dá novas oportunidades, que salva. Por que Ele fez isso comigo? Então Abraão argumenta: eu sei que o Senhor é o Deus de justiça. O Senhor não mente, o Senhor não brinca e não passa pano para o pecado. E por isso o Senhor não pode deixar isso continuar desse jeito. Mas eu também sei que o Senhor é um Deus de misericórdia, que poupa as pessoas e que merece e que ama quem não merece ser amado. Por isso, Senhor, veja meu argumento. O Senhor não poderia poupar os maus, poupar o lugar por causa dos justos? A gente experimenta muito o contrário. Quando as ações de uns poucos estragam o todo, comprometem a organização, mancham a família, quando o que meia dúzia faz de ruim numa sociedade é transferido como reputação, como sequela para toda uma população. Abraão pede o oposto: que a bondade de poucos seja transferida para toda uma comunidade. Que apesar do histórico negativo, da lista de pecados, dos antecedentes de muitos, Deus, que pelo seu grande amor, pelos poucos decentes, pelos que o temem, pelos que o servem, que Deus poupe a todos, perdoe todo mundo. Poderia Deus honrar tanto, valorizar tanto as obras dos justos, por causa dos justos e assim os injustos serem poupados? Abraão, baseado na experiência e na revelação que ele tem de Deus, Abraão pensa que sim. Ele só não sabe quantos justos são necessários para transferir a salvação para os injustos. De novo e de novo ele diz: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se tiver 50 justos, o Senhor seria capaz de poupar? E suponhamos que a gente tire 5 e restarem 45. E se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? E se tiver somente 10? A resposta de Deus para o argumento de Deus é um claro e sonoro sim. Abraão estava correto na interpretação do caráter de Deus. Deus é justo e gracioso, e a sua graça é decisiva. O Senhor é justo, mas o Senhor também é gracioso. E no mistério dessa intersecção, como resposta ao drama mais profundo e essencial do ser humano, o Senhor seria capaz de poupar os injustos em troca do amor pelos justos. E Deus responde sem hesitar: sim, 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 Abraão. Pode apostar tua vida que sim. Se for 50, sim. Se for 40, sim. Se for 30, sim. 20, sim. 10, sim. Se for meia dúzia de gatos pingados justos, Abraão, sim. 1000 vezes sim, Abraão. Mas aí, numa das coisas mais intrigantes da história, num dos finais mais inesperados da Bíblia, depois dessa pergunta por 10, Abraão vai para casa. Boa noite, até qualquer dia. Abraão tinha Deus contra as cordas.
e vai embora. Por que a gente fica esperando que o Abraão faça? Qual é a última pergunta que a gente, que Sodoma e Gomorra e toda a vizinhança e toda a humanidade inteira gostaria que o Abraão fizesse? Nós esperamos que o Abraão tivesse no finalzinho da conversa dito: ó Senhor, não te ires, me deixe falar uma última vez. O Senhor estaria disposto a imputar crédito a uma cidade inteira através do pagamento de somente um justo. Apenas um. O que apenas um justo fizer pode salvar a todos. E a nossa expectativa é que Deus lhe respondesse: sim, Abraão, eu estou disposto a salvar a cidade inteira por causa de apenas um justo. Mas Abraão nunca pergunta essa questão e Deus nunca lhe responde. E Deus desce e julga as cidades e elas se perdem para sempre. Há quem diga que Abraão nunca perguntou porque achou que pelo menos 10 justos haveria ali naquela cidade. Lutero era dessa opinião. Ló e a sua família, alguns vizinhos já alcançados missionariamente, um grupo do PEN, uma célula na casa do Ló, 10 deve ter. Há quem defenda que Abraão não perguntou porque sabia exatamente o contrário. Sabia que não havia ninguém, nem menos, nem mesmo um, nem o seu sobrinho a quem Abraão conhecia e sabia que não tinha um currículo impecável. Abraão tinha encontrado um argumento, mas não tinha encontrado a solução. Tinha encontrado um caminho por entre as montanhas da graça e da justiça de Deus, mas ninguém para atravessar por esse caminho, nem mesmo ele. Ele conseguiu orar por Sodoma, ele até conseguiu se arriscar por Sodoma, mas nem mesmo ele poderia ser avaliado como um justo capaz de poupar a cidade. Ele não é, e naquele momento ele não tem a pessoa adequada para ser o justo que poupa Sodoma e Gomorra. Mas muitos séculos depois, veio um que era maior que Abraão, um que podia caminhar pelas montanhas, um que também agiu como sacerdote, intercedendo pelos maus, pelas cidades do seu tempo, quando elas davam as costas para Deus, um que também se colocou de frente para Deus e orou em favor do povo e fez orações em favor da humanidade. E esse um, Jesus Cristo, não apenas orou como Abraão, por gente que poderia matá-lo, gente violenta. Esse um literalmente orou enquanto essa gente violenta o matava. E nós conhecemos bem esse um maior que Abraão, esse que é o maior. Abraão arriscou sua vida naquela oração, naquele encontro com Deus. Jesus Cristo fez mais que arriscar. Jesus Cristo entregou, Ele deu. Abraão o tempo todo dizia: eu represento esse povo, não fique zangado comigo. Jesus representou toda a humanidade, mas não evitou a ira divina. Pelo contrário, assumiu sobre si mesmo, pagando por todos e cada um dos nossos pecados, de uma vez por todas, na cruz do Calvário. E isso, nos diz a Bíblia, foi considerado crédito agradável e perfeito e suficiente por Deus para resolver o problema do pecado. Agora, finalmente, aí você que está em casa,
se candidate ao microfone e poste a pergunta: Senhor, o Senhor estaria disposto a salvar a cidade inteira por causa de somente um? E a resposta de Deus para a gente é sim. 1000 vezes sim. Em Jesus Cristo. Deus nos diz nesta noite, sim. Deus se diz amanhã de manhã, sim. É o sim do perdão para o teu arrependimento. É o sim da afirmação para a tua vocação, para o teu chamado missionário. É o sim da bênção para o teu casamento e para a tua família. É o sim da força de Deus para as tuas lutas. É o sim do ouvido atento de Deus para as tuas orações. É o sim da presença amorosa de Deus para todos os dias de tua vida. E é o sim da bem-aventurança eterna. 2 Coríntios 1, 19 e 20. Porque todas as promessas de Deus têm em Cristo o seu sim. O sim encarnado que nos envia para casa, para o trabalho, para a igreja, para outra cidade, para outro estado, para outro país. É o sim que já está nos esperando lá onde nós somos enviados. O sim que cuida dos nossos filhos quando a gente não pode. É o sim que segura as pontas quando a gente está desmoronando. É o sim que permanece quando todos vão embora. É o sim que é por nós e está em nós e até se arrisca por pura graça a agir apesar de nós. O sim que se pergunta: como eu não vou compartilhar o que eu estou fazendo no mundo com este meu servo querido? Como é que eu não vou incluir meu projeto de salvação, de reino na vida dele? É o sim que, mesmo depois de tantas razões que a gente deu para ele nos deixar falando sozinho, para ir embora, ele não foi. O sim que tem prazer e orgulho com o que nós estamos fazendo imperfeitamente em seu nome, com o seu Espírito. É um sim que está esfregando as mãos, esperando o dia do abraço, do bem-vindo ao lar, servo fiel. Abraão é grande, gente, mas tem um maior que ele, que é Jesus Cristo. O sumo sacerdote eterno, fiador da suprema aliança, aquele que pode salvar totalmente os que se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Hebreus 7, 24. Seja consolado por esse sim nesta noite, que intercede em seu lugar. Ouça o sim da palavra de Deus para você nesta noite. Vá domingo à igreja e coma do sim de Deus no sacramento da Santa Ceia. Viva a cada dia acompanhado deste sim. Porque Gênesis 18 não termina com uma risada feliz, mas a história que Deus está escrevendo e que nós fomos incluídos termina com um sorriso, com um sim de Deus. Amém. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus.
seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre ao crentes, Deus vos guarde pelo seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Nos despedimos nesta noite desejando a bênção do Senhor a cada um de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, agora e sempre. Amém. Que Deus os abençoe a todos, que Deus esteja muito próximo de cada um de vocês, que Deus abençoe a todos os nossos jovens e os demais jovens do Rio de Janeiro que estarão em congresso neste final de semana, e nós nos encontramos no domingo, 9h30, na escola bíblica de nossa igreja, e no domingo, 10h30, para o nosso culto presencial e também transmitido por aqui. E também lembrando que segunda-feira, dia 1º de agosto, segunda-feira, a nossa igreja entra numa nova série de estudos diários da Palavra de Deus. Eu sei que muitos de vocês participam e nós convidamos que participem, e novos participantes. Estaremos lendo juntos, com toda a calma, devagarzinho, o livro precioso de Gálatas, a Epístola aos Gálatas, liderados pelo irmão e presidente de nossa congregação, Paulo Velza. A todos uma boa noite, fiquem na paz de Cristo.